Olha só, em tempos de desmontes e retrocessos, mais um caso chama atenção. Uma das únicas universidades públicas brasileiras com o objetivo de integração de povos corre o risco de ser descaracterizada. Reitores de universidades federais de todo o país já se posicionaram contra a emenda apresentada na Câmara dos Deputados e criticam que transformações na rede de ensino superior pública sejam feitas sem a consulta à comunidade acadêmica. Acompanhe na reportagem. O Brasil tem duas experiências de universidades federais com objetivos de integração, as duas criadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma delas, com campus no Ceará e na Bahia, é a Unilab, a Universidade Federal da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, que reúne o nosso país, a África do Sul e Portugal, e tem como foco a língua portuguesa. Já a Unila, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, fica em Foz do Iguaçu, Paraná, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O foco da Unila é desenvolver conhecimento focado nos países que compõem a América Latina. Nós precisamos construir saberes a partir da nossa perspectiva. E nós precisamos construir projetos e contribuir para a construção de processos civilizatórios além do Estado Nacional a partir da nossa perspectiva, do nosso olhar e dos nossos problemas e da nossa história, né? É nessa compreensão geopolítica que se constrói a UNILA. É este projeto da UNILA que está ameaçado. Proposta de emenda apresentada pelo deputado federal paranaense Sérgio Souza, do PMDB, junta a UNILA e duas unidades da Universidade Federal do Paraná, as dos municípios de Toledo e Palotina, e com elas cria a Universidade Federal do Oeste Paranaense. A proposta é rejeitada pelas duas universidades que não foram consultadas pelo deputado Sérgio Souza. As coisas não podem acontecer assim, sob pena da gente simplesmente fazer tábula rasa do princípio da autonomia das universidades. Não é possível que, por medida provisória, ou ainda pior, uma emenda aditiva à medida provisória, aquilo que eles costumam chamar de emenda jabuti, que coloca na medida provisória um assunto que nela nem estava previsto inicialmente. Por essa via, começarem a acontecer reestruturações importantes em comunidades universitárias, sem que as universidades tenham sido consultadas, sem que as comunidades respectivas façam um amplo debate. A UNILA tem 3.500 alunos de diversas partes do Brasil e de todos os outros 19 países da América Latina. Metade das vagas é destinada a estrangeiros. A lei que criou a UNILA foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional em 2010. O ministro da Educação era Fernando Haddad. Uma coisa é você ensinar literatura. Outra coisa é você ensinar literatura com foco na literatura latino-americana. Uma coisa é você ensinar cinema. A outra coisa é você pensar o cinema com foco, não exclusivo, mas com foco no cinema latino-americano. O texto da emenda, que quer acabar com o conceito de integração regional da UNILA e criar a Universidade Federal do Oeste do Paraná, defende o ensino superior público voltado para as atividades do agronegócio, típicas da região. Nós criamos uma universidade da fronteira sul, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então nós criamos a Universidade da Fronteira Sul com foco na agricultura. Universidades, elas não podem ser montadas e desmontadas dessa maneira. Não é um jogo de Lego que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma estrutura viva, que é a própria universidade, que tem identidades, que tem tradições, que tem histórias. E isso não pode ser desconsiderado.